defensivo pelo seguinte, né? Tudo aquilo que a gente já vem falando. Normalmente, o Bahia é um time que monta as linhas, né? No seu 4-5-1. Só que às vezes essa linha se mantém muito para o centro. E o balanço defensivo, né? Ou seja, o deslocamento dos jogadores de um lado para o outro, eles demoram a acontecer. Aliado a isso, a falta de pressão na bola desses jogadores aqui, a gente vai ver a facilidade que os jogadores de defesa do Flamengo tiveram para manipular esse balanço defensivo do Bahia. Primeiro aqui, ó, já o deslocamento do Jean Lucas, né, para tentar tirar o espaço desse jogador, mas a distância é importante, porque até ele chegar na bola, se ele não tiver bem equilibrado e esse deslocamento não for um deslocamento rápido, dá a possibilidade, por exemplo, de o Flamengo usar janelas para encontrar esses jogadores nas costas, né? Então, todo esse deslocamento ele precisa ser coordenado, que a gente chama de diagonal defensiva, né? Um sai para pressionar, outro fecha um pouquinho para diminuir os intervalos para o passe não entrar no bloco. Mas olha o que vai acontecer aqui, né? Olha como o Léo Ortiz, né, tem aqui o deslocamento do Caio Alexandre e do Jean Lucas. Isso aqui é importante, por quê? Porque se o Jean Lucas saltou primeiro, o Caio Alexandre tem que fechar um pouco mais. Se o Caio Alexandre saltou, o Jean Lucas tem que voltar e fechar um pouco mais. Essa coordenação de movimentos que a gente chama de diagonal defensiva. Isso está custando acontecer em diversos momentos no Bahia, né? A gente fala muito dessa questão de dobra no lado do campo, quem vai fazer a cobertura da linha defensiva, mas isso aqui também é um comportamento que ele tem demorado a acontecer. E qual é o impacto disso, né? Olha aqui, ó. O Depenha, ele tá fechando aqui. Se a gente observar, tem um movimento aqui, ó, que ele tenta fechar essa linha de passe, né? Ele sustenta um pouco mais. Só que a tentativa do Léo Ortiz de fazer um passe para dentro, ela induz totalmente o movimento do Depenha. E nenhum jogador da linha faz um movimento de cobertura aqui. O que vai acontecer? O passe entra. Porque os dois ficam de paralela. Se você está de diagonal, a linha de passe fecha um pouquinho mais, de paralela, o intervalo é maior para o passe entrar. Então, isso é treino, isso é coordenação de movimento de diagonal defensivo, que a gente chama de diagonal defensiva. Aí ainda vai perder uma disputa ali e o passe entra, né? Lembra que eu falo sempre aqui que se Everaldo tiver que dobrar com o lateral porque alguma coisa já deixou de ser feita, esse vídeo materializa tudo isso. Olha o Everaldo lá tendo que voltar para dobrar com Arias, por quê? Porque a bola entrou por dentro, mesmo com a linha de 5. Né? E nesse momento, o Arias consegue sustentar um pouco o deslocamento para tentar pressionar ali o Bruno Henrique, né? E aí eu falo muito da agressividade do Arias, eu acho que o Arias é um jogador físico, né? Eu acho que é mais um jogador físico nesse time. Só que aí é o que o Luiz falou, né? Olha a segunda bola, primeiro, do Flamengo. E aí o Flamengo vai tentar entrar no bloco de novo. Aqui já está um pouco mais equilibrado, para o passe não entrar por dentro. Ó, a diagonal um pouquinho mais estabelecida. Só que o passe vai entrar por fora. E o que o Bahia precisava evitar, né? Esse 2 contra 1 aqui em cima do Arias, que normalmente acontece muito. No jogo, por exemplo, contra o Corinthians, aconteceu muito entre Bruno Henrique e Alexandro, que fazia a dobra em cima do lateral. Nesse jogo, o Arrascaeta tentou flutuar por aquele setor. Então, é uma coisa que o Bahia precisava evitar. Nesse primeiro momento, a gente vai perceber que fechou ali, ó. Tá vendo? Todo mundo retornou, bloqueou a saída do passe. E aí já começa a acontecer isso aqui, ó. Olha quantos jogadores já pesando na linha defensiva. Tem 5-4 ali. Se esse passe entrar, tem uma superioridade numérica do Flamengo contra a linha defensiva do Bahia. E eu quero chamar a atenção a outra coisa. Equilíbrio no deslocamento. Aqui está bem equilibrado, mas olha a distância do Tassiano para o Jean Lucas. Isso vai ser crucial quando a bola girar para o lado contrário. Aqui, o Bahia vai conseguir fechar a linha de passe. Intervalo menor ali. O De La Cruz acaba fazendo um passe onde o Depenha consegue cortar. Aqui é a primeira perda de disputa, né? Se a gente observar, isso aqui tem muito mais de deslocamento, de chegar apoiado na bola, depois o pé de ferro, mas não é só questão física, né? Não tem briga aí. Não tem braço para lá, não tem. É disputa do pé de ferro e deslocamento. Então é de quem chega mais rápido, de quem tem a reação mais rápida, né, para poder ganhar essa disputa. E aí só para destacar, tá? O De La Cruz não é um jogador físico. E nem tá bem fisicamente. Ele é um jogador muito mais técnico. Isso aí, guarda essa informação. Na sequência, a gente vai ver que vai ter mais uma disputa. E, novamente, o Everaldo tá aqui, ó, muito mais próximo da bola, e aqui é deslocamento de novo. Não é força, é deslocamento. É velocidade de reação, é agressividade no deslocamento. O Flamengo vai ganhar novamente a segunda bola. Vai ter mais uma disputa e o Flamengo vai ganhar a terceira e segunda bola. Tudo isso aqui que eu tô falando, né, é muita da agressividade de você ter um jogador que reage rápido após a perda da bola, que chega mais rápido na bola. Assim, a característica física dos atletas para nível de força, ela tem pouco efeito nesse tipo de situação aqui. Porque não é distância grande
onde no meio do deslocamento ali um jogador vai tentar meter um braço no outro e tentar disputar por espaço. Aqui não, aqui é agressividade, aqui é reação rápida, né? Aqui é pressionar em conjunto. Então, só para deixar isso claro, né? Para não achar que o Bahia não vai conseguir brigar pela bola se tiver muito jogador técnico. Depende do cenário. Se for campo aberto, realmente tem um pouquinho mais de dificuldade, mas campo fechado, aí já é comportamento mesmo. E por que isso é importante, né? Porque o Flamengo vai em 2 toques quebrar essa linha média do Bahia e usar o Gabriel rompendo a linha defensiva, né? Por quê? Porque não conseguiu equilibrar essa questão do balanço. O exemplo seguinte vai trazer um pouco disso também. Eu posso fazer uma pergunta, professor, que é... Pode, fica à vontade. Surgiu ali uma coisa que me incomoda muito, na verdade, que assim, a gente já comentamos, e você já mostrou em vários vídeos aqui, a dificuldade do Bahia de conseguir fazer pressão no portador da bola já nessa área de campo ali, já no deslocamento do segundo terço para o último terço, né? E aí o que me incomoda muito é que muitos times conseguem não pesar a linha defensiva, mas colocar muitos jogadores numa faixa de campo, que é esse entre linhas, entre a segunda e a última linha do Bahia, que confunde muito a marcação. E aí, assim, eu sou de duas soluções possíveis para isso. Ou você escancara e avança a tua última linha e tenta acabar com essa como eles deixam, né, assim, confusa a marcação. Então você junta mais as linhas, aí você tem mais noção de onde os atletas estão, etc. Ou você recua a linha do meio e aí, né, assume, não vou jogar para recuperar a bola e depois tentar me virar. Né? Porque o que acontece hoje, e muitos times têm, na minha opinião, professor, e aí você me confirme ou não, é que os times pesam esse entre linhas do Bahia, há uma confusão de marcação, eles conseguem fazer deslocamentos sem serem perseguidos ou ainda nas costas do adversário, aproveitar esses espaços que não são feitos por conta da falta de pressão no portador da bola. E o Bahia tem sofrido com isso. E tem sofrido com isso com... A gente está falando do Flamengo, mas não foi mais do que com o Flamengo. Você vai olhar jogo a jogo, e eu acho que, por exemplo, é um comportamento muito claro dos times de Diniz, por exemplo. Pesar ali com os jogadores possíveis, próximos, os entrelinhas, se aproveitar das costas dos jogadores para poder fazer o deslocamento e confundir eles. É isso mesmo? Rapidinho, eu só queria aproveitar esse frame aí. E é exatamente o que você falou, velho. Dessa questão de a movimentação do entrelinhas do Bahia deixar a marcação do Bahia completamente perdida e o adversário, quando identifica isso, deita e rola. Ó, Gerson. Gerson começou jogando de ponta direita, né? A função dele primordial, o posicionamento era de ponta direita. Só que ele ficava fazendo esse facão, esse afunilamento aí o tempo inteiro e recebia a bola invariavelmente sozinho. E toma ele descarta passe. Foi assim que ele colocou o Gabigol na cara do gol. E até mais um pouco para a esquerda, né? Porque o entrelinhas do Bahia é um verdadeiro corredor, que é um convite para o adversário fazer o que quer. Entendeu? Então eu acho que as análises casam muito bem e essa imagem é o exemplo cabal disso, Luiz, né? Esse entre-linhas do Bahia fica perdido e se o adversário tiver um jogador que sabe explorar esse espaço, aí já foi, pai. E aí, Darino, só complementando, o Gerson ainda queria unir o útil ao agradável, porque quando ele se posiciona aí, ele quer ao mesmo tempo também atrair Juba. Por que ele quer atrair Juba? Para abrir o corredor para Wesley, que é um jogador de velocidade, passar. E isso aconteceu por diversas vezes, né? Quando o Wesley partia, ou Jean Lucas ou Tassiano, quando queriam acompanhar o Wesley, já foi, né? Porque se você deixa o espaço para o jogador com a velocidade Wesley e você não tem velocidade para acompanhar ele, o Bahia sofreu muito nisso, porque, como você falou, o Gerson estava na ponta direita. Quando ele começa a sair para o meio, ele começa a tentar atrair Juba. E ninguém vai. Pra tirar Juba do lugar dele, né? Aí Juba fica o quê? Naquela indecisão. Se eu for, eu abro as costas para Wesley passar. Se eu não for, ele fica sozinho, né? Então, assim, eu acho que a partir de tudo isso que a gente falou, eu queria que Cleiton nos dissesse também, falasse qual é o comportamento que deve ser feito. Isso. Nesse momento. O quê? Baixa a linha, encosta a linha, fica as duas linhas próximas, compacta, um jogador da primeira linha salta, o jogador da segunda linha desce. Outra opção aí pra Cleiton matar a charada. Ou botar um jogador no entrelinhas, fazer um 4-1-4-1, de repente o Jean Lucas fica ali, protegendo, sei lá, vigiando essa zona que os adversários estão aproveitando. Agora... Mas eu vou citar aqui 2 exemplos que vão ser muito claros, assim, vocês vão puxar na memória com uma facilidade muito grande. O primeiro é uma análise que eu fiz no ano passado de Bahia e Grêmio fora de casa, e Darino vai lembrar bem que ele deu muita ênfase a isso, porque eu ampliei a tela
dos deslocamentos de cobertura defensiva, para mostrar o quanto os jogadores estavam tentando se comunicar, porque não era muito claro essa questão de cobertura, quem ia encaixar na linha, quem ia saltar e pressionar. E outro episódio que vocês vão lembrar muito, que a gente passou acho que 30 minutos aqui discutindo, foi o jogo contra o Caxias, que teve várias situações pelo lado do campo, e a gente passou acho que 30 minutos discutindo aqui quem é que fazia a cobertura do lateral, se era o extremo, se era o volante que entrava na linha. Eu lembro. Sabe o que eu lembro desse jogo? Sabe, pra você ver que eu presto atenção nas coisas que você fala? Eu tava numa fase de muita gente elogiando, né? Everaldo pela disciplina de voltar pra marcar, e você falou assim, rapaz, não adianta nada voltar, posicionar e não pressionar. E porque no cruzamento do gol do Caxias, ele tá posicionado, mas ele não faz a pressão, o cruzamento sai e o gol sai também. E tem outro lance que, por exemplo, o Luiz até falou, né? Que a cobertura do Iago Felipe. Aí no lance seguinte, quem faz a cobertura é o Everaldo. Assim, moral da história é que assim, não tá claro. Até hoje não tá claro. A gente tá aqui se questionando isso. Estamos em outubro, né? E não tá claro isso. E eu acho que isso tem que entrar na avaliação, sabe? Da construção de uma ideia de jogo. Isso tem que entrar na avaliação. Porque isso é o objetivo do treino. É deixar essas coisas mais claro possível. Isso não depende só da qualidade. Porque, assim, em termos ofensivos, você vai jogar um jogo ruim ali, que o teu jogador ele vai te resolver alguma coisa, ele vai tirar um coelho da cartola, ele vai fazer um gol, ele vai chutar na hora que ninguém espera. E hoje o Bahia tem esses jogadores no elenco. Mas ter coesão nesses comportamentos aqui é o que vai fazer o Bahia ser uma equipe de alto nível. Mais do que falar de reforços que são importantes, mais de falar sobre tempo de trabalho. A evolução desses comportamentos aqui, elas que vão ditar onde o modelo de jogo do Bahia está inserido e onde ele pode chegar, né? E isso é uma coisa que eu acho que tem que entrar na avaliação. A gente tá falando de um período de quase um ano aí que Cleitinho, a gente vê os mesmos problemas. É por tudo que você falou que pra mim o trabalho de Rogério Ceni já deu. Que tem mais de um ano de trabalho, esse negócio dessa linha defensiva, Cleiton tá falando desde que o mundo é mundo. A falta de agressividade dessa linha defensiva do Bahia, isso é só um dos comportamentos que o Bahia não evolui. Então se não evolui até agora, por que eu vou ter esperança que vai evoluir? E reparem, é uma situação simples de mudar isso. É botar alguém no entre linhas, é mudar o comportamento da linha de marcação, é recuar pra contra-atacar, como o Luiz falou. E pô, sabe, o Bahia fica jogando do mesmo jeito o tempo inteiro. Às vezes dá certo, muitas vezes dá certo, ok. Já deu mais certo do que tá dando agora, né? Pô, o mundo tá dando mensagem, meu irmão, você tem que mudar coisas sutis, não é nenhuma mudança radical, não. O cara não muda, pra mim ele não tem capacidade de mudar. Então eu não acredito mais no trabalho do Rogério Ceni por essas e outras. É só isso. E eu tenho o direito de não querer que ele continue. Eu tenho direito. Aí você não pode tirar esse direito de mim, não. Por mais que você seja um cara centrado, que confia no trabalho a longo prazo, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu entendo tudo isso, mas pra mim já deu, velho. E demorou pra mim já dar, viu, lá ele. Já tem mais de 1 ano e meio disso aí. Quase 1 ano. Mais de 1 ano, aliás. Isso que o Luiz questionou se materializa nesse lance aqui, né? E só pra completar, que vocês fizeram as perguntas, eu não consegui responder tudo, que é o seguinte, a solução ela tem que partir do ponto de vista daquilo que é a ideia do Bahia. Por exemplo, o Bahia quer ter a bola. Como é que se tem a bola? Primeiro, cuidando bem dela, e segundo, pressionando para recuperar. Né? O Bahia não vai ser um time de posse de bola, de controle, se não briga pela bola. Vai ser quando os times quiserem dar a bola para o Bahia. Mas, por exemplo, no jogo contra o Flamengo ficou claro. O Flamengo abriu o placar no primeiro tempo e terminou o jogo com 58% de posse de bola. Contra o Bahia, que é um time que é moldado para jogar com a bola e estava dentro de casa precisando do resultado. Então, assim, esse é o questionamento. O Bahia tem a bola quando o jogo quer que o Bahia tenha a bola. Mas quando o adversário coloca intensidade, tenta recuperar, coloca pressão no portador da bola, aí a gente vê que, de fato, o Bahia é um time de toque de bola e não de posse de bola. Mas aí, nesse lance aqui, vai ficar muito claro essa questão defensiva, né? Que o Luiz até falou. Normalmente tem acontecido isso aqui, ó. O jogador nem fica tanto aqui e nem tanto na última linha. Ele fica no intervalo para gerar essa dúvida de quem é que salta e pressiona ele. É o Arias que salta daqui e pressiona ele? Ou é o Everaldo que volta e faz essa compensação? No final das contas, acontece as duas coisas. Tem lance que é Everaldo que volta e compensa, tem lances que Arias salta da linha e pressiona. E aí uma alternativa que vocês falaram, né, que tipo poderia ter acontecido nesse jogo também, Darino falou do 4-1-4-1. O 4-1-4-1, por exemplo, daria benefícios para Arias ter total liberdade para saltar e pressionar o tempo todo. Para esse jogador receber 10 vezes a bola e 10 vezes ele ter que voltar a bola. Né? Porque o Arias ia ter cobertura suficiente para ter um jogador aqui. Ou a linha defensiva por inteiro ter o comportamento de fazer o balanço, girar com intensidade para o lado da bola. Isso não acontece. O modelo de jogo do Bahia na fase defensiva, o bloco é meio que estático. Né? Ele privilegia mais sustentar o centro do campo. Então nem tem pressão no portador da bola e nem tem um balanço defensivo lateral e diagonal tão efetivo assim. O que vai acontecer nesse lance aqui? Se a gente observar, o Flamengo tem jogadores no entrelinha, mas nesse primeiro momento não quer
jogar pelo entrelinhas. Os jogadores estão mais ligados com a linha defensiva, tentando espaçar o bloco, e afundar mais o Bahia. E essa bola primeira ela já vai entrar aqui, ó, com muita facilidade, né? E aí, o que é ruim, né? Por exemplo, se essa bola entrar aqui, pode gerar um 3-1 para cima do Arias, né? Se o Everaldo não voltar para compensar. Nesse aqui vai até acontecer a compensação, né? O Arias vai sustentar um pouco mais, o Everaldo vai voltar, né? O Everaldo vai voltar, aqui o Depenha encaixou, aqui tá equilibrado. A primeira reflexão que eu faço é o seguinte, o Everaldo, ele é o jogador que volta para dobrar com o lateral. O Tassiano também. Só que eles são a referência para quando o Bahia sai da pressão. Se eles tiverem que retornar o tempo todo, não vai ter escape quando o Bahia recupera a bola, porque vai estar todo mundo atrás da linha da bola. Então, assim, muitas vezes isso passa a impressão no jogo, né? O Bahia recupera, tem campo ali para o jogador que tem a bola, mas como é que tem passe para frente se não tem opção de passe para frente? Então, assim, e normalmente essa opção era Cauli, né? Mas olha aqui, ó, em vários lances, os times que jogam contra o Bahia já fazem um atacar marcando ou já fecham o Cauli ali para não deixar Cauli jogar, porque todo mundo já sabe que isso acontece, né? Então, o Cauli tem sido muito menos a válvula de escape. E outra reflexão, assim, mesmo se Cauli conseguir ter a bola, ele não é um jogador de muita força, de deslocar 30 metros com a bola dominada. No meio do trajeto, alguém vai meter o braço em cima dele e vai tomar a bola. A gente viu isso contra o Criciúma. Aconteceu umas 2-3 vezes contra o Criciúma. Exato. Então, assim, esse balanço defensivo já não casa com a ideia do Bahia de ter bola. E para mim isso tá claro, né? E por isso que eu falo que assim, o jogo ele é conectado. Por exemplo, você pega o time de Guardiola que quer ter a bola. Ele tem a bola, mas pressiona após a perda para quê? Para que o time esteja agrupado no campo de ataque, não tenha que se dispersar o tempo todo, os jogadores não tenham que fazer 40 metros para trás para depois ter que construir novamente. E isso falta ao Bahia em diversos momentos. Na sequência, olha o que vai acontecer, né? A bola vai começar a rodar por trás e uma coisa que é bastante importante, né? Que é o seguinte, quanto de tempo o adversário leva para sair do corredor esquerdo para o corredor direito? Isso tem impacto, por exemplo, nos intervalos, para que o Bahia chegue equilibrado no lado contrário e dê tempo de fazer o deslocamento antes da bola chegar. Porque se a bola chega antes do deslocamento dos jogadores, com certeza aqui, ó, vai ficar muito mais fácil da bola entrar nos intervalos do Bahia. E não adianta ter uma linha de 5, não adianta ter uma linha de 6, não adianta ter uma linha de 7, que a bola vai entrar do mesmo jeito, né? E é isso que acontece. Olha como esse jogador consegue cortar passe, ele não precisa transitar entre os 3 jogadores que estão por trás, porque só tem Cauli pressionando e tá colado no volante aqui, né? Que é a função dele fechar ali, o passe não entrar por dentro. O Flamengo vai conseguir cortar o passe, em 3, 4 segundos a bola já tá no lado contrário. E lembra que eu falei para vocês observarem o intervalo entre Everaldo e Tassiano e Jean Lucas? Esse intervalo é onde a bola vai passar. E o Flamengo tentou explorar muito isso aqui, ó. Deslocamento nas costas do Juba. Olha o que é interessante a gente falar de coordenação de movimento. Nesse lance aqui, tanto não fica claro quem que faz a cobertura que faz os dois. Tassiano e Jean Lucas vão fazer a cobertura do movimento do Juba ali, para não deixar o passe entrar no Arrascaeta. Que aqui poderia estar um fazendo a cobertura e outro vindo para o passe de retorno. Para se essa bola voltar, ela está pressionada do mesmo jeito e fazer o adversário retornar. Vão os dois fazer a cobertura. Depois, quando a bola retorna, vão os dois para cima do Dela Cruz. E aí depois o passe entra nas costas de novo. Então, assim, não tá claro quem que faz a cobertura defensiva dos jogadores e acaba gerando esse tipo de desequilíbrio aqui. Então, é muito do que a gente falou, né? Primeiro, a estrutura do bloco defensivo não dá alternativas para o Bahia manter a bola pressionada o tempo todo. Por exemplo, se Jean Lucas quiser pressionar a bola, ele tem que correr 10 metros. 12 metros para chegar até a bola. Isso expõe o bloco defensivo. Porque até o deslocamento dele, a linha de passe já abriu, o jogador acha o passe por dentro. Ao mesmo tempo, por exemplo, você não consegue gerar constrangimento para os zagueiros, porque eles estão muito confortáveis, o passe sai mais rápido, a gente está falando de intensidade, né? Intensidade é passe rápido também. E se o adversário consegue passar a bola rápido, o adversário tem mais intensidade do que você no seu deslocamento defensivo, né? Então, isso é uma coisa interessante de destacar. Aqui eu separei também, só para a gente finalizar, algumas situações de construção, né? O Flamengo conseguiu recuperar 10 posses no terço inicial do Bahia, né? Onde o Bahia inicia a construção ofensiva. Foi o maior número do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O maior número do Flamengo. Só não é o maior número da competição, porque aí tem Diniz, né? Tem que disputar com o Diniz também. Mas aí o que acontece? Primeiro, Luiz fala muito de intensidade, né? E isso é importante. O que é que tira a intensidade na circulação? Passe na perna errada, né? Por exemplo, e isso é treinável, tá?
Por exemplo, você passa por um jogador que não tem pressão nas costas, ele pode dominar orientado para frente, ele domina e volta a bola, isso é falta de intensidade. Porque se ele poderia passar para o companheiro dele com tempo e espaço, ele vai passar para o companheiro dele pressionado. Isso aconteceu o tempo todo com o Flamengo. Jogadores que estavam livres e depois de 2 segundos já não estavam mais e os jogadores do Bahia não conseguiam visualizar porque dominava para trás, não dominava orientado, não dominava com o pé da frente. Aqui, por exemplo, a bola é passada para o Canu, ele está fazendo um movimento de retorno. Traduzindo, vai ter um tempo maior ainda para ele achar esse espaço aqui, ó, que é a vantagem. Se a gente observar o que o Flamengo fez, né? O Flamengo, inclusive, não é um time físico. Não tinha um time físico em campo. Se a gente observar, Gabriel Barbosa abaixo fisicamente, Arrascaeta abaixo fisicamente, né? O Dela Cruz abaixo fisicamente, né? E aí, obviamente, que tinha o Gerson, que é um jogador com estampa física, e o Pulgar. Só que até o Gerson, ele é muito criticado por falta de intensidade na questão defensiva. Só né? faz então, quando assim, quer. Eu não escutei o que o Luiz falou. Ele disse que ele só é intenso, só usa o jogo físico quando quer, né? Ele só... Exato. E assim, por que o Bahia pressionou o Flamengo, então? Se não tinha um time totalmente físico em campo. Deslocamento, organização, time para correr. Quando o Gabriel corria, todo mundo corria junto. Não pressionava o campo todo. Se a gente observar, o Flamengo não estava preocupado em ocupar toda a área do campo. O Flamengo estava preocupado em ocupar a área onde estava a bola. Colocar a maior quantidade possível de jogador no corredor da bola. Então, assim, só para quebrar esse dogma de que você só consegue pressionar se tiver jogador físico, você só consegue construir se tiver jogador técnico. Então, a gente não vai ter uma equipe coesa nunca, né? E isso é uma coisa para se destacar. Por exemplo, eu tenho uma analogia que é perfeita. Né? Vamos lá. Vamos pensar que a gente está no treino, certo? Aí tá Rezende e Cauli, lado a lado. E a bola tá a 40 metros dos dois. E os dois vão sair no apito. Você vai apitar, os dois vão sair para chegar na bola. Quem que vai chegar antes? A 40 metros. Rezende. No meio do caminho, o Rezende vai meter a mão em Cauli, vai derrubar ele, vai chegar antes na bola. Certo? Agora, se você colocar a bola a 1 metro dos dois e disser assim, ó, no apito, Cauli sai, 1 segundo depois do apito, o Rezende sai. Quem que chega antes na bola? Cauli. Não? Aí você vai me perguntar, por que Cauli vai sair 1 segundo antes? É o treino. Reação rápida após a perda. Isso é o treino. Para o teu jogador tomar a decisão antes do adversário. E aí não tem disputa. Cauli não vai disputar a bola, ele vai chegar antes, vai ganhar posse. Não tem briga, não tem disputa. Quando ele tiver com o ganho da posse controlado, o Rezende vai estar chegando na bola ainda. E é isso, para isso que serve a ideia de jogo. Né? E aí, o que eu quero destacar, né? Olha o que vai acontecer. A bola vai demorar para girar e o Flamengo já pressionou o setor da bola de novo. Porque a bola gira lenta. O deslocamento dos jogadores do Flamengo são mais rápidos do que o movimento da bola. Aqui eu quero chamar a atenção que é o seguinte... O tempo todo isso, Cleiton. O tempo todo isso no jogo. Exato. E olha onde Cauli tá buscando a bola. Cauli que é o principal passador, né, em termos de último terço, o cara que vai trazer soluções ali. Ele já tem que voltar para buscar a bola porque a bola não tá chegando limpa, né? Ele não consegue se posicionar nas costas da pressão e o Bahia ter, por exemplo, a dinâmica de terceiro homem bem efetiva para acionar ele sem precisar dele baixar. E aí o que ele faz, né? Primeiro, ele pode achar o terceiro homem aqui com o Arias, só que o Arias está pressionado, porque já deu tempo do lateral do Flamengo chegar. E aí ele tem que driblar. Outra coisa que acontece muito, que isso também é treinável, tá? Aqui, ó, se ele conseguir fazer a bola chegar no Jean Lucas, não tem pressão nas costas. Se a bola for rápida, o Jean Lucas consegue dominar orientado e voltar. Tem um lance contra o Flamengo, por exemplo, no Maracanã, que é bastante isso. O passe do Canu quebra 2 linhas de marcação. O Jean Lucas tá livre nas costas, ele domina, retorna a bola e depois vai enfrentar o adversário de novo. Ele não ganha o espaço. Ele volta para o Bahia, para o cenário da pressão. Tudo isso é treinável, domínio orientado para sair da pressão, você identificar a referência, né? Porque se começar a baixar todo mundo aqui, o adversário também vai baixar. Por exemplo, uma coisa que acontece muito hoje no Bahia, o jogo acontece muito no centro do jogo. Então, por exemplo, tem uma conexão entre 2 atletas, e eles estão ali, né, buscando tabela. O terceiro jogador, normalmente, ele não sabe quando ele é o terceiro homem. Nesse lance aqui, por exemplo, o Caio Alexandre, se ele não receber a bola de primeira, ele tem que estar preparado para receber o passe do Jean Lucas. Ele vai ser terceiro homem, né? E aí, olha quanto fica distante. O Jean Lucas também erra o passe ali, né? E aí o Flamengo consegue recuperar. Aqui, por exemplo, é um lance que se o Bahia consegue ganhar a posse e progredir, tem gente lidando com a última linha, né? Jogadores de velocidade, que foi o que o Bahia tentou no segundo tempo, coisa que, por exemplo, não tem quando tem Everaldo e Tassiano, né? Um pouco mais lenta essa saída. E aí o Flamengo começou a recuperar a posse e ter gente na largura das 2 linhas e gente atacando o espaço. Olha, por exemplo, esse movimento do Gabriel aqui, ó, para atacar por fora, tirar a gente por dentro.
O Flamengo conseguiu finalizar, o Bahia não consegue pressionar a finalização da entrada da área. Aqui mais uma situação, só pra gente finalizar, que é o seguinte, ó, Flamengo de novo, pressionando os jogadores onde tem a bola. O jogador da profundidade do Bahia, quem é? É o Arias, né? É o jogador que mais ataca o espaço, é o jogador que mais a válvula de escape pelo lado direito. Só que muitas vezes ele tá baixo na construção e ele não participa da saída de bola, né? Um jogador que, por exemplo, pode ser alternativa aqui, ó, pro Bahia inverter, tirar a bola dessa zona de pressão e ter campo para progredir, né? Já que o adversário tá povoando o setor da bola e vai ser muito mais difícil progredir. Só que a Bahia consegue trocar passes ali, mas tenta sair pelo mesmo corredor. E aí, olha, como tem linha de passe fechada aqui, linha de passe fechada, não tem opção de passe para frente, e esse espaço aqui que poderia ser um da saída da pressão, o Arias está aqui nas costas do jogador do Flamengo. Ele está pressionado, ele está escondido, vamos dizer assim, né? Então, assim, não só questão de comportamento, mas posicionamento também, o que a gente chama de jogo de situação, né? Onde você está situado no campo, em qual local você está posicionado, se você oferece linha de passe de apoio, de profundidade, se você ataca o espaço no momento certo, mas também a forma de receber a bola. Isso aconteceu muito com relação ao Bahia. E, novamente, mais uma perda de posse no terço defensivo, mais uma situação onde o Flamengo conseguiu finalizar. Então, a mensagem que fica é essa. Eu acho que, assim, dentro da... A gente discutiu muito, né, sobre essa questão de o quanto o Bahia conseguiu competir. E, na minha visão, o 2-0 saiu muito barato pro Bahia. O tamanho foi o controle do jogo e a quantidade de chances que o Flamengo conseguiu criar. Do jogo físico, no jogo jogado, né, na briga pela bola. E, obviamente, que, assim, é um time que, na minha leitura... ele não era um time físico, mas ele tinha deslocamento certo, com intensidade, no momento certo. Era um time bem treinado para pressionar o adversário. E acabou gerando essa dificuldade para o Bahia. Inclusive, assim, só para arrematar, que eu já falei demais, eu até comentei no grupo de membros do Bahia Tático que, assim, seria um jogo para perceber o quanto esse Bahia está preparado para ter a bola e o quanto ele é dependente da individualidade dos jogadores, porque, assim, o jogador que mais acha a solução para a saída de bola nesse Bahia é Everton Ribeiro, né? Você toca a bola para ele pressionado por três, ele gira para um lado, gira para o outro, sai da